Pode falar, Rogério. Jailton. Jailton. Rogério, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu acho que o áudio dele não está conectado. Jailton travou. Jailton. Estou aqui. Jailton, olha, porque eu consegui entrar agora. Eu vi só você conversando com Vanessa e eu já estou com a folha e o café, que eu vi que pediram na aula. Aí eu não sei o que foi o início da aula. Para quem... Agora mesmo, assim, a gente estava aguardando, mas agora já é 7h30, né? A gente não vai esperar mais. Eu me apresento, sou Jailton Júnior, trabalho com teatro já há um tempo. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre encenação. Eu quero que a gente tenha noção sobre o conceito de encenação, o que é encenação, direção, criação cênica na visão do encenador. Isso hoje. Mas, para começar, eu quero que vocês peguem a folha de papel e eu quero que vocês depositem na mesa. Se vocês quiserem colocar no chão, até é melhor, sabe? Assim, para não melar nada. Mas se tiver uma mesa tranquila, vocês podem botar na mesa, tá certo? Aí eu quero que vocês botem o papel na mesa. Então, Não coloca em cima do computador, tá, gente? Coloca na mesa mesmo, assim. Eu estou no quarto, na Ou cama, no chão. Bota O café em o líquido, é? papel. E eu quero que vocês olhem para o papel, tá certo? Mas eu quero que vocês olhem com o papel em branco com o olhar de um artista, né? Com o olhar de quem olha para um papel em branco e vê uma obra de arte nascendo. Vou falar por isso, melhor, né? A minha internet aqui do computador está travando muito. Eu quero que vocês olhem para o papel em branco com o olhar de quem cria do zero, do nada. Certo. Certo? O café é líquido, gente. É líquido, eu tinha pego em pó. É líquido. O café. Ok, eu já tenho feito aqui. Okay. Certo. Eu peguei da vizinha. É para fazer o... Você quer em pó? Eu não entendi o que é para fazer, porque estava cortando a internet. Eu também Pode não, repetir, por e ele favor? travou. Certo, Tá certo. travado. Desculpa. Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora? Agora sim. Maravilha. Deixa eu Eu não estou desligar vendo, não. Pronto. Vejam, gente. Eu quero não que tô vendo vocês... Eu quero que vocês olhem para o papel em branco. Coloca o papel em branco na mesa ou no chão mesmo. E eu quero que vocês olhem para o papel em branco. Olhar para o papel em branco. Mas eu quero que vocês olhem para esse papel com o olhar de quem cria, o olhar de um criador, de um demiurgo, de uma pessoa que cria tudo do zero, que está vendo esse papel em branco e está vendo esse papel em branco como ele é, né? Um lugar de milhões de possibilidades, de você olhar para o papel em branco e ver uma obra de arte, você vê um desenho que ainda não existe, mas só você consegue ver. Olha mesmo esse papel, faz esse exercício. Agora eu quero que vocês peguem um pouquinho de café, um pouquinho, não muito, e simplesmente vocês viram um pouco no papel. Deixa cair um pouco de café no papel. Eu agora não tenho café, eu vou ter que ir fazer. Fazer o que com o papel? Repete aí, professor, por favor.
Eu quero que vocês virem um pouco do café no papel. Deixa derramar um pouco do café no papel. Um pouco, tá certo? E vocês vão ter uma mancha nesse papel em branco. Agora, esse papel, ele não é mais vazio. Ele não é mais branco. Ele tem uma mancha. Ô, professor, é no centro do papel esse que derrama o café? Onde Em você qualquer quiser, local? onde você quiser. Eu quero que você É, derrube Um pouquinho, né, professor? Porque eu vou ter só uma gotinha. um pouquinho. Prestem atenção. Quem não estiver falando, eu vou pedir para vocês desativarem o áudio, porque senão fica atrapalhando. Tem um celular vibrando, não sei de quem é. Aí vocês derramaram o café no papel em branco. Ele deixou de ser o papel em branco. Ele tem agora uma mancha. Eu quero que vocês transformem essa mancha em uma obra de arte. Façam o que vocês quiserem. Transformem essa mancha em um desenho, em uma obra de arte. Olhem para essa mancha e vejam o que ela é, o que ela quer ser. O que essa mancha quer ser? Qual o desenho que ela vai se formar? Transforma essa mancha no papel em branco em uma obra de arte. O meu está representando uma borboleta. Não quero que você me diga o significado, eu quero adivinhar. Ah, certo. Vocês terminaram? Agora, quem terminou de fazer essa obra de arte, mostra para a câmera. Eu quero ver a obra de arte de vocês. Caramba, Vanessa, arrasou. Eu não entendi o que é para fazer. Eu também não. É para fazer um desenho ou é só Sandra, como ficou? Do jeito que ficou pra... derramado com o que formou? Ou através não. do que formou no papel eu vou criar algo? Você transforma essa mancha em algo, um desenho. Você transforma essa mancha em uma obra de arte. Às vezes, a obra de arte ela nasce por ela mesma. Ela quer ser aquela imagem, né? Às vezes, o artista faz, não, eu quero que você seja uma borboleta. Você vai ser uma borboleta. Pelo exemplo dessa mancha, eu vou transformar uma borboleta, é isso? Não, você vai transformar no que você quiser. Não, eu estou pegando Deu só pra o ver? exemplo. Sim. Aí a mancha aqui, essa mancha, eu vou transformar ela numa borboleta. É isso? No que você quiser. Entendi Lucrécia agora. transformou em um avião, foi uma coisa assim. Nem parece que é uma mancha de café. Foi isso mesmo. Olha, a Rosiane também. Deu para ver? Sandra. Deu. O café está Vanessa. fraquinho, viu? Mas O que seria essa obra, Vanessa? É um sol e ao redor muitos passarinhos voando ao redor. Assim, eu não quero resumir a obra de vocês a simples uma imagem, né? Vocês podem fazer uma abstração também, um sentimento. Uhum. Gostei, os passarinhos Paty, eu fiz assim, ó.
Rogério, massa, gente. Pode deixar aí a folha um pouquinho. Eu quis fazer esse exercício com vocês, para vocês entenderem a obra de arte ela nasce. Como a obra de arte ela nasce. O maior desafio do artista é criar algo do zero, é preencher a folha em branco. Muito bom, Sandra, muito bom, Joelma, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, Dio. Vocês arrasaram. Pode colocar agora a folha aí do lado. Guardar essa obra de arte de vocês, que maravilhosa. A obra de arte, ela nasce da abstração do artista, né? Ela nasce a partir de um discurso, de uma necessidade. Às vezes o artista ele quer falar alguma coisa, ele quer defender alguma coisa, então ele vai usar a obra de arte dele para defender aquilo. Às vezes não, às vezes ele vê uma coisa, uma cor, um movimento, alguma coisa acontecendo e ele pega aquilo ali para ele e transforma em uma obra de arte, né? Aquilo ali se cria. Como eu disse para vocês, o maior desafio do artista é pegar algo do zero e transformar, e dar um discurso, dar uma forma, dar um conteúdo. E forma e conteúdo é o centro do que é a encenação. O que seria a encenação? Alguém aqui sabe me dizer o que é encenação? Acho que é representar. Representar. Participem, tá, gente? Por favor, para eu não ficar falando aqui sozinho. Eu acho que é você vivenciar, né? Aquele momento ali, vivenciar. Olha, deixa eu dizer. Transmitir alguma coisa ali. Você quer transmitir alguma coisa. Encenação é diferente de interpretação, tá certo? Encenação e interpretação não são a mesma coisa. Eu quero que vocês me digam o que é encenação. Joelma, sabe me dizer? Como? Qual é a palavra? Encenação. Jane Lúcia, eu não estou conseguindo lhe ouvir. Você está sem o áudio, querida. Encenar, eu acho que é um papel, né, que o ator faz, né? Dá um papel para você de um ator. Agora, a gente fez uma encenação com o café e o papel, que se tornou uma obra. Encenação, não é isso, não? Uma representação, né? De um personagem, de uma persona que a gente pega, a gente vai tentar ao máximo representá-la. Bom, vamos discutir um pouco sobre encenação. Acho massa vocês estão com esse conceito. Então, a gente vai discutir aqui um pouco sobre algumas coisas e vamos ver onde chega. Vejam, eu vou apresentar uns slides para a gente ter algumas imagens, para a gente ter algumas coisas para a gente discutir. Mas eu não quero ficar só falando sozinho, então eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês estejam aqui comigo, falando. Se eu estiver falando muito, você pode me interromper. Se chegar alguma dúvida, você pode interromper, tá certo? Vamos fazer um diálogo realmente, tá bom? Vou apresentar aqui o slide para vocês, mas, como eu disse, por favor, me interrompam, caso necessário. Como eu disse para vocês, a gente vai discutir um pouco da encenação. Só que a encenação no teatro é algo muito amplo, é muito grande. Então, eu vou dar aqui para vocês uma introdução, um olhar possível sobre a encenação, um recorte mínimo sobre essa discussão. Espero que, se caso algum de vocês estiverem interessados no tema, vocês podem me procurar,
eu posso dar referência para vocês conseguirem estudar um pouco mais sobre esse tema, tá certo? Encenação seria um pouco diferente da interpretação. A interpretação seria o ator que interpreta um personagem, mas a encenação seria mais a concepção mesmo do que seria o ato da encenação, o acontecimento teatral. O encenador é aquele que pensa como vai ser o teatro, se vai ser no palco, se a cortina vai ser vermelha, se vai ser azul, se o ator vai falar desse jeito, se ele vai estar com o figurino de alguma forma. O encenador ele vai decidindo e vai fazendo os acordos com os outros profissionais envolvidos, né? Porque cada profissional, cada área do teatro tem um profissional envolvido. O encenador é o responsável por fazer todos os acordos para que o espetáculo tenha um único discurso estético, um único discurso poético, um discurso único artístico, tá certo? Não sei se vocês conseguem ver bem aí. A palavra teatro, ela vem de um vocábulo do latim do teatron, que significa literalmente lugar de onde se vê. Na Grécia Antiga, o teatro ele era realmente um espaço político e democrático. As pessoas iam para o teatro para discutir os temas da sociedade, para discutir como elas estavam se comportando, o tema se eles deveriam ir para a guerra ou não. Por exemplo, alguns médicos na Grécia Antiga até pediam, receitavam para as pessoas irem assistir espetáculos, né? Porque a catarse, que é o processo da interpretação na Grécia, eles acreditavam que quando a pessoa assistia um espetáculo, ele via todo o sofrimento do herói, todo o sofrimento da heroína, né? Dos heróis trágicos na Grécia, que eles morriam, todo mundo morre, aquela tragédia triste, pesada. Eles acreditavam que a pessoa, quando assistia aquilo ali, entrava em um processo de empatia, de se reconhecer naquele lugar, assim, poxa, eu poderia estar naquele lugar daquela pessoa. Se eu fosse Édipo, se eu fosse Antígona, se eu fosse algum desses personagens, o que eu faria no lugar deles? E você cria uma empatia com esses personagens, né? E para os gregos, principalmente para Aristóteles, né? Que é o pensador grego que escreveu a Poética, né? Que todos os pensamentos do que seria o teatro para os gregos. Ele dizia que esse processo de identificação, de empatia, causava na gente uma catarse, um momento de você expurgava todos os seus sentimentos ali naquele momento, tinha um processo de reconhecimento, tinha um processo de êxtase mesmo ali naquele momento. Então, era um processo catártico, quando a gente fala, né? Processo, isso é catártico, assim, foi um processo de êxtase muito grande. Assim. E o teatro, a palavra teatro, ela significa exatamente a arquibancada do teatro grego. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem aqui são o que seria o teatro na Grécia Antiga, né? Que é a skene, que significa cena, ou drama. O drama acontecia no palco aqui, tinha a orquestra, que era onde ficava o coro, as pessoas que dançavam, e tinha o teatron, que era onde o público sentava. Ou seja, o nome teatro que a gente fala significa exatamente o lugar onde as pessoas vão assistir o teatro, o lugar onde a gente vai olhar, o lugar de onde se vê. Então, o que exatamente a gente vê no teatro? Alguém sabe me dizer o que a gente vê no palco? Alguém consegue me falar? Joelma, o que a gente vê no palco?
que a gente vê no palco. Você fala no sentido literário? No sentido literal mesmo, assim. O que é que a gente vê naquele palco? Um espaço, projetado, devidamente projetado, que eu acho interessante, até a questão da plateia. Em qualquer lugar que você esteja, você consegue visualizar todos os espaços. E foi criado para que as pessoas pudessem ali encenar, representar. É interessante, porque você está usando a palavra teatro como o edifício teatral, né? Assim, o lugar mesmo. Assim. O teatro ele pode ser tão reconhecido como um edifício, como um lugar de onde as pessoas vão assistir, como a própria a prática teatral, né? A prática teatral que é o teatro, assim. Então, quando eu pergunto assim, o que podemos ver no teatro? O que é que a gente vê no teatro? O que é que quando a gente vai assistir uma peça de teatro, o que é que você vê no palco? Uma encenação, né? De dança, de um ator. E Sandra, Eu Sandra. vejo. Desculpa. Não, pode falar, Dio, pode falar. Sei lá, quando eu falo. Essa sua pergunta me fez assim, viajar no seguinte: eu vejo histórias de vidas. Maravilha isso. Histórias de vidas. A gente vai para o teatro para ver vida, para ver a vida. A gente vai no teatro para ver a vida. Então, vamos ficar com essa resposta. Eu adorei essa resposta. Gostei muito também da resposta de João, porque faz a gente pensar nesse lugar de onde a gente vai ver, né? Lugar de ver. O olhar para o teatro é muito importante. E guarda esse olhar, tá certo? Que a gente vai discutir um pouco sobre o olhar. O teatro ele tem uma tríade essencial, né? Uma tríade. O que seria uma tríade essencial? Seria 3 elementos que, sem eles, não dá para fazer teatro. E quais seriam esses elementos? Alguém sabe? Eu já mostrei aí um, que seria o espaço cênico, que quem falou foi Joelma, né? Joelma falou que sem um espaço, sem um lugar, né? A gente não tem como fazer teatro. E qual seria o outro elemento cênico? O elenco. As pessoas, né? Assim, sem os atuadores, sem as pessoas, não dá para fazer teatro. Sem quem o elenco, né? Sem o elenco não dá para fazer teatro. E qual é o outro último elemento? As pessoas que vão ver, né? Plateia. Os espectadores da plateia. O público, os espectadores. O teatro é o lugar de ver. E o teatro é feito para as pessoas irem ver. O teatro é para o público, né? Sem público, a gente não consegue fazer teatro. Sem um espaço cênico, sem um lugar, mesmo que esse lugar seja rua, porque tem teatro de rua, né? Tem teatro até dentro de ônibus, de metrô, tem teatro hoje em dia em várias formas, em vários sentidos, de vários jeitos. Mas eles estabelecem, esse é o meu espaço cênico. Você veja que eu não coloquei teatro, ou eu não coloquei um espaço cênico definido, né? O espaço cênico ele pode ser estabelecido aqui. Nós convencionamos, e essa palavra é muito importante, o convencionar, né? Eu convenciono aqui com vocês que você, Joelma, você, Vanessa, é um público. Eu sou o atuador, ou atuante, ou ator, ou atriz. E aqui na minha casa, no meu quarto, hoje, é o meu espaço de cena. O Zoom é o meu espaço de cena, né? Então, aqui já estabelecemos uma relação. Quando eu falei no início com Vanessa sobre a criança, né? A criança, ela brinca muito, ela joga muito. E esse jogo infantil, esse jogo da criança, é um jogo de convenção, né? A gente convenciona que aqui é a minha casinha. Aqui, nesse espaço, vocês já viram criança brincando? Não é desse jeito, né, que elas fazem? Aqui é a minha casinha, aí aqui é a minha porta, aí daqui da chinela para lá
é a minha casa, da chinela para cá não é mais a minha casa. E eles ficam não brincando, pode, interpretando. Pode não falar. pode ter brinquedo nenhum, mas eles ali eles vão vivenciando, vão imaginando, vão criando. Ali é o espaço deles soltar como é que se diz? A imaginação deles, né? Eles têm uma referência, Isso né? mesmo, isso. E pode ver assim que nas brincadeiras que quando eles vão vivenciando, ele diz assim: aqui é o papai, aqui é a mamãe, aqui é tal coisas que eles vivenciam, né? Em casa, na escola, eles estão representando aquilo ali. Se você prestar atenção, parar e observar, e você já vê como até assim na psicologia mesmo, quando você pega uma criança num ambiente e coloca ele numa sala, e ali ele vai, aos poucos, se liberando, se ficando livre para poder brincar. Ali você vai vendo como é o aprendizado dessa criança, né? Como é a vivência dele em casa, na escola, em qualquer âmbito escolar, qualquer lugar. Vanessa, Oi. E tem também assim, viu, professor? Não sei se eu estou certo. Quando tem, por exemplo, 4 crianças brincando, sempre tem uma dominante, né? Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Quem convenciona, né? Quem convenciona. Ali. É porque, assim, até num jogo de futebol, por exemplo, existem as regras, né? As regras seriam uma convenção estabelecida de forma mais burocrática possível, né? Assim, a regra é dizer, você é o time tal, eu sou do time tal, e nós vamos nos confrontar. Quem colocar a bola no gol vai ter um ponto, né? Vai ter um ponto ali. Isso é uma regra, é uma convenção estabelecida, e a gente vai jogar a partir disso, assim, porque pela lógica mesmo, pela lógica de vida, o futebol é uma besteira. O futebol é uma grande besteira, assim, porque é um bando de marmanjo correndo atrás de uma bola. Ponto. É uma besteira. Mas as convenções, como a gente estabelece aquilo ali, como a gente estabelece aquele evento, aquilo ali se torna um jogo tão importante, e tem pessoas que levam tão a sério, que é a vida daquelas pessoas, né? Então, são convenções. E essas convenções, gente, estão em todos os cantos. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que são de igreja, são religiosas. Por exemplo, o padre, quando ele tá, por exemplo, dividindo o pão, dividindo o corpo de Cristo, que ele fala, né? Esse é o corpo de Cristo. Ele parte o corpo de Cristo e divide na comunhão com todos os fiéis ali, né? Aquele momento é um momento de convenção, porque você está vendo a hóstia e você olha para a hóstia e você diz assim, não, peraí, minha gente, aquilo ali é um pedaço de pão, aquilo ali não é o corpo de Cristo. Ele não está separando o corpo de Cristo. Mas ali a gente vê como é um símbolo, é um símbolo ali que significa um ato sagrado, um ato de elevação. Ele está dividindo o corpo de Cristo. As pessoas não estão comendo o corpo de Cristo, né? Elas estão em um ritual de comunhão ali, dividindo todo um momento ali de convenção mesmo estabelecida, né? As pessoas entendem aquilo ali como um ritual religioso mesmo. Então, essas convenções, elas estão em todos os âmbitos da nossa sociedade, até dos mais comuns e corriqueiros, como pagar uma conta, vestir roupa para sair de casa, ou a roupa que eu visto para determinados lugares e as roupas que eu visto para outros lugares. Tudo isso são convenções. O teatro é o jogo. A gente joga com essas convenções, a gente joga com as roupas que você veste em determinado lugar. Significa o lugar. Então, se um ator está vestindo aquela roupa, é porque ele está naquele lugar, mas ele não está no lugar, né? Ele está interpretando o lugar. É como se no teatro quisesse sair um pouco dessa convenção, né? O teatro ele brinca com essas convenções, Sandra. Ele estabelece, por exemplo, um acordo com o público assim. Por exemplo, quando um ator interpreta um cachorro, ele está interpretando um cachorro, um cachorrinho.
Aí ele começa a latir, ele começa a andar com 4 patas no palco, e ele faz toda uma mímese corporal para mostrar que ele é um cachorro. Mas a gente está em sã consciência, a gente sabe que ele não é um cachorro, pelo amor de Deus, não é um cachorro. Mas ali tem uma convenção, ali é teatro, a gente já começa a ver aquilo ali com outro olhar, a gente reconhece aquilo ali como um signo, como uma significação, cheia de simbologias, e a gente começa a captar e imaginar coisas possíveis. De repente, a gente consegue ver um cachorro em cena, mesmo sendo um ator fazendo o cachorro. Isso tudo é convenções, é o jogo de como os atores eles convencionam os espaços. Eu vou pegar aqui, eu estou falando muito e às vezes eu me enrolo mesmo nas minhas palavras, então eu vou pegar as palavras de uma pessoa que eu acho que sabe escrever um pouco bem, né? Eu não sei se vocês conhecem ele, William Shakespeare. Ele escreve que na tragédia dele, chamada Hamlet, no ato 3, na cena 2, eu não sei se vocês conhecem a história de Hamlet, né? A história de Hamlet é o príncipe dinamarquês que perdeu o pai, e ele descobre que o padrasto dele traiu o pai dele e matou o pai dele. Para se vingar, ele não queria matar logo, ele queria que o padrasto sofresse, que tivesse peso na consciência. Então, o que foi que ele fez? Ele contratou um grupo de atores para interpretar como foi que o padrasto dele matou o pai, na frente de toda a corte. Então, aí depois que ele faz isso, ele começa a refletir. As pessoas perguntam para Hamlet, por que você fez isso? Aí ele fala, né, que a finalidade de representar, tanto no princípio, na Grécia Antiga, quanto agora, era e é oferecer um espelho à natureza, mostrar a virtude, seus próprios traços, a infâmia, sua própria imagem, e dar à própria época sua forma e aparência. Ou seja, o teatro, para Hamlet, tem o poder de espelhar a própria sociedade, tem o poder de espelhar a própria natureza, espelhar o próprio homem. O teatro tem o poder de mostrar as virtudes do ser humano, tem o poder de mostrar as infâmias do ser humano, tem o poder de mostrar como nós, humanos, temos atitudes tão belas e tão infames também, né? O teatro consegue dar forma, dar aparência, dar cor a essas histórias, a essas deformidades e a essas qualidades da humanidade, né? E ele ainda diz que o teatro dá à própria época sua forma e aparência. Ou seja, o teatro tem o poder de espelhar o lugar, o tempo, ou seja, Ariano Suassuna, quando escreve as obras dele, ele consegue dar forma e aparência a um Nordeste, a um Pernambuco, a uma Paraíba. Quando Nelson Rodrigues escreve a obra dele, ele dá forma e aparência a um Rio de Janeiro, a uma cidade que ele mora, né? Quando Chico Buarque escreve Gota d'Água, por exemplo, ele dá forma e aparência a um subúrbio carioca, ele dá forma e aparência a determinada época, a determinado lugar. O teatro ele tem esse poder, né? Ele tem esse poder de espelhar a sociedade. Se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, se estiver divagueando demais, vocês me parem, tirem dúvidas, tá certo? Isso que eu estou falando, esse espelho da sociedade, essa reflexão que o teatro é capaz de fazer, é graças a 2 superpoderes que só o ser humano tem. O ser humano, minha gente, é o único animal capaz de imaginar e de identificar. O ser humano é o único animal capaz de olhar um símbolo e significar, e dar significados, e dar simbologias àquela situação. O ser humano é o único animal capaz de olhar um sinal
e saber o que aquele sinal significa. Imaginar e identificar. Alguém tá querendo falar? Se vocês não estiverem falando, gente, vocês podem silenciar o áudio, porque aí a gente, de repente, aqui fica escutando a conversa de vocês aí na casa. O ser humano é capaz de imaginar e identificar. O que seria isso? Nenhum outro animal do mundo, gente, é capaz de planejar, por exemplo, uma emboscada. Só o ser humano consegue planejar algo que ele ainda não viveu. Ele consegue visualizar algo que ele não viveu. Nenhum outro animal consegue fazer isso. Assim. Os outros animais, né? Eles não premedita, né? Eles sobrevivem na Terra. Eles querem comer, eles querem água, eles querem fazer as atividades fisiológicas deles. Premedição. E isso, eles tem uma questão de premeditar, né? A gente consegue visualizar coisas, a gente consegue planejar coisas, a gente consegue imaginar coisas, a gente consegue, por exemplo, olhar um símbolo, olhar uma cor, olhar alguma coisa e identificar o que é aquilo ali. Por exemplo, você consegue ver um objeto corriqueiro e dá sentidos, e dá sentidos próprios para aquele objeto, como uma moeda. Uma moeda é o signo mais simples do mundo. Assim. A moeda de R$1, ela tem um símbolo ali, claro, né? A moeda é um signo, né? E ela tem um significado, ela vale R$1, né? Signo e significado são algo muito importante para a gente discutir aqui. O teatro ele é capaz de dar um recorte de como os artistas enxergam aquele determinado lugar e aquele determinado tempo. Aí eu queria que alguém lesse para mim esse texto. Alguém pode ler para mim? Vanessa, Joel, Laísa vai ler. A questão, não, veja, a questão é a seguinte, eu poderia até ler, só que nós aqui não conseguimos, pelo menos no meu caso, o computador, a tela do computador, ele corta um pedaço do texto, para mim. Porque a gente fica na lateral. As imagens de cada um da gente, por exemplo, eu consigo ler. Quem aqui consegue? O meu fica cortado. Eu consigo ler. Olhar. Pronto, quem conseguir ler, senão eu leio. Olhar versus ver. Olhar versus ver. O olhar está em se tratando do uso filosófico do conceito ligado à contemplação. Termos que usamos para traduzir a expressão theory. O ato de pensar de teor contemplativo, ou seja, o pensar que se dá no gesto primeiro da atenção às coisas até a visão das ideias, tal como se vê na filosofia platônica. Paul Valery disse que uma obra de arte deveria nos ensinar que não vimos aquilo que vemos. Que ver é não ver. Dirá Lacan, ver é perder. Perder algo do objeto, algo do que se contemplamos, porque jamais podemos contemplar o todo. O que se mostra, só se mostra porque não o vemos. Neste processo está implicado o que podemos chamar o silêncio da visão. Abrimos-nos à experiência do olhar no momento em que o objeto nos impede de ver. Uma obra de arte não nos deixa ver, ela nos faz pensar. Então, olhamos para ela e vemos. Aprender a pensar é descobrir o olhar. Márcia Tibulo, 2012. Vamos lá.
o texto é um pouco complexo, mas eu acho que ele é claro no sentido assim. Márcia Tiburi, ela quis separar, ela quis dizer. Eita, tem alguém que atendeu uma ligação, não foi? Márcia Tiburi, ela separou aqui o olhar e o ver. Ela fez. Não, o olhar não é a mesma coisa que ver. O ver, ele é fisiológico. Ele é você vê corriqueiramente várias coisas. Por exemplo, você olha aqui e você consegue ver todas as colegas aqui do lado, né? Você consegue ver todo mundo aqui, vocês conseguem ver todo esse texto, vocês conseguem ver o celular, vocês conseguem ver Professor, só um momento, está tendo um ruído. Tem alguém com outro celular ligado? Como é? Com áudio ligado? Deixa eu dar uma parada aqui para ver se eu consigo. É para poder acelerar. Só que eu senti de Viviane e Viviane. Deixa eu... Pronto, eu acho que silenciou ela. Eu ia silenciar, mas foi. Gente, tomem cuidado com a câmera, o áudio de vocês, tá certo? Enfim, Márcia Tiburi, ela quis fazer uma diferença entre o ver fisiológico e o olhar, porque o olhar ele é mais demorado. Quando ela diz que a obra de arte não deixa a gente ver, não deixa que a gente veja, porque a obra de arte ela pede que a gente contemple, que a gente gaste um tempo mesmo assim. Hoje em dia muitas imagens se passam à nossa vista, a gente vê muitas coisas na televisão mesmo. Quando você vê um filme, os filmes de hoje, os filmes hollywoodianos, eles não deixam uma imagem por muito tempo, não. Se a imagem ficar por muito tempo, vai entediar as pessoas, né? Então tem que ter explosão, tem que ter gente correndo, tem que ter gente dançando, aí tem que ter várias cores piscando ao mesmo tempo. A imagem, a gente vive um período de poluição imagética muito grande, né? Existem imagens o tempo todo. Então, a gente vê muitas imagens, a gente vê muita coisa durante o dia, mas a gente não olha de verdade, a gente não gasta um tempo olhando. E a obra de arte ela exige o seu olhar, porque ela exige que você signifique, ela exige que você faça, poxa, essa cor, essa textura, essa densidade. Quando você vai assistir um teatro, o teatro por si só, o espaço cênico, ele dá uma ênfase, né? Ele dá uma ênfase em tudo que está acontecendo. Ele, por exemplo, tem espetáculos que apagam tudo no teatro, né? Deixa só ali o palco ligado com refletores direcionando o seu olhar, né? Ele direciona, ele apaga uma luz aqui, acende ali para você olhar aquilo ali. Ele vai direcionando o seu olhar. Então, quando Márcia Tiburi diz que olhar não é a mesma coisa de ver, é que o olhar ele é contemplativo, ele exige um tempo diferenciado desse tempo corriqueiro, né? A gente não olha qualquer coisa, a gente olha algo que chama a nossa atenção, que chama, que demanda um tempo, né? Enfim. Eu achei muito interessante, professor, esse texto. Eu sou maratonista e agora mais não, né? A pandemia travou aí. Mas a gente costuma fazer uns treinos muito cedo, tipo 5 horas da manhã. E a gente passa, como eu faço na cidade, Marco Zero por ali, então é impressionante. Agora, esse texto vê muito claro isso, sabe? A gente consegue olhar a cidade nos detalhes, numa minuciosidade que no dia a dia a gente vai, volta, pega um ônibus, desce, pega um carro e vai, e não consegue. As edificações antigas, às vezes até um ganso, uma coisa que pousa assim do lado da gente. E eu acho que isso vai muito para o nosso dia a dia também, né? A gente vai e volta e passa 10 vezes naquele lugar e faz aquilo que estava ali, desde quando? Então, eu acho que é muito, talvez, do momento, da espiritualidade. E nesse momento cênico,
conduz a gente para isso, né? Na verdade, conduz a gente, o objetivo talvez seja conduzir a gente para o olhar, né? Então, quando eu digo que no dia a dia a gente não tem esse olhar, eu estou generalizando, né? Você deu um exemplo aí maravilhoso, assim. Tem momentos que a gente se abre ao olhar. E o que é se abrir ao olhar? É deixar que as imagens entrem e fiquem. A gente se deixa... a gente cria uma relação de emoção com as imagens, né? Por exemplo, quando a gente passa pela cidade do Recife, está apressado, está querendo chegar está dentro de um ônibus lotado, a gente está nem aí para os prédios, a gente está nem aí para a Praça do Derby, a gente está nem aí, só quer chegar logo no nosso destino. Agora, quando a gente está em um tempo, por exemplo, está correndo, ou está conversando, ou tá contemplando aqueles espaços, ou contemplando a cidade, a gente se deixa permear por memórias, a gente se deixa permear por situações vividas, a gente se permite ver as cores, a gente sente os cheiros, a gente, enfim, essa relação de emoção mesmo, de se deixar afetar pela imagem. O olhar, ele é afetado por natureza, né? Tem um autor chamado Peter Brook que diz que o olhar é o órgão mais sensível do ser humano, né? Tanto é que quando a gente está conversando, a gente esconde o olhar. A primeira coisa que um mentiroso faz quando não quer ser descoberto é esconder o olhar. Quando a gente não quer que as pessoas percebam as nossas emoções, por exemplo, de vergonha, ou quando a gente está apaixonada por alguém, ou quando a gente está, enfim, a gente esconde o olhar, ou a gente não olha, né? O ator, a atriz, o artista, ele abre o olhar, ele se deixa ver e ser visto, né? Ele se deixa, ele quer afetar e se permite ser afetado naquele momento, né? É um momento de sensibilidade. Mas nesse contexto aí, o público, né, nós somos condicionados a isso. Seja dentro de um teatro, seja numa praça, em qualquer lugar. De qualquer forma, eu acho que tem um outro ponto bem desafiador, é você ter a capacidade, que aí é onde eu fico assim, meu Deus, onde é que eu me encaixo, de condicionar as pessoas para aquele momento. Tanto de interação como de entendimento, não é simplesmente você chegar e interpretar. Não, é você entrar na mente do ser humano, que aí é complicado. Aí é onde entra o trabalho do encenador. O que faz o encenador? Eu coloco aqui, resumidamente, gente, o encenador ele opera essas visões coletivas de forma dialógica para materializar, para transformar cenicamente um discurso estético. Por quê? Porque quando está em uma equipe de criação, o que seria uma equipe de criação? Seria todos os artistas envolvidos ali na criação, né? Que seria os atores, as atrizes, o cenógrafo, o iluminador, o sonoplasta, todos esses profissionais eles são guiados pelo encenador, pela pessoa que vai unificar todos os discursos estéticos, todos os vai direcionar para o que é que essa obra está querendo passar para as pessoas, o que é que ela está expressando. Então, não dá para uma luz estar fazendo uma coisa e a sonoplastia está fazendo outra totalmente diferente, né? Então, o encenador é a pessoa que vai dialogar entre os artistas e vai fazer as negociações éticas e artísticas para que ele crie um espetáculo, uma peça de teatro, uma performance, ele materialize uma cena de algo que eles querem expressar, de um discurso estético. E ele vai utilizar de vários elementos, né? Ou seja, ele vai atribuir sentidos, operar metáforas, ele vai estabelecer sentidos. Mesmo quando a gente pega, por exemplo, um texto de teatro antigo, uma Medeia, ou uma Antígona, ou o Alto da Compadecida, qualquer obra dessas, quando a gente vai montar o espetáculo, ele precisa de um discurso de encenação.
ele precisa de um discurso poético, a gente precisa colocar cores, a gente precisa colocar formas e sentidos naquela encenação, né? A gente diz também que o encenador seria o espectador ideal. Por quê? O espectador ele vai no teatro assistir e ele vai ali entender tudo o que o público, o que os atores ali, né, estão encenando, estão discutindo, estão expressando, né? Mas o diretor, diferente do espectador comum, ele tem a possibilidade de dialogar com os atores, de dizer, olha, gente, eu entendi isso, eu não entendi isso. Será que a gente pode melhorar isso? Olha, quando você for entrar aqui nessa porta direita, eu quero que você venha com mais agressividade, para a gente sentir mais essa agressividade, para a gente sentir mais medo de você. Enfim, ou seja, o espectador ideal seria esse espectador que troque, que fala, não, vamos mudar, vamos fazer, vamos... O diretor é esse, né? O encenador, ele é esse espectador ideal que estabelece uma troca mais direta com a encenação, né? E aqui eu coloco o olhar, o ver, não o ver no sentido coloquial e comum, corriqueiro, mas o olhar é o elemento principal de uma obra de teatro. Por quê? Porque o público constantemente vai inquirir alguma coisa. Eles vão dizer, mesmo que você coloque um copo de água, qualquer coisinha pequena, eles vão procurar sentido, eles vão procurar buscar um discurso naquilo ali. E Peter Brook também, o diretor europeu, né? Ele diz que o maior inimigo de uma peça de teatro é fazer qualquer coisa, colocar qualquer coisa ou fazer de qualquer forma. Nada no teatro pode ser feito de qualquer forma. Tudo é feito, pensado para dar um sentido, para dar uma forma, para fazer o público sentir ou pensar de uma forma diferente. Aí aqui eu trouxe para vocês fotos do encenador. Está perdendo informações por conta da internet. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá? Massa. Aqui eu trouxe fotos do encenador chamado José Celso Martinez Correia. Ele é um dos maiores encenadores do Brasil, porque ele tem um discurso estético muito poderoso, muito forte, assim. Quando ele monta as obras, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ou de ir em São Paulo, tem um teatro chamado Teatro Oficina. E esse Teatro Oficina, minha gente, é um corredor imenso, assim, é um corredor e o público fica em arquibancadas, assim, do lado, ou então no chão mesmo. E os espetáculos dele duram 5 horas, duram 3 horas e tem vários atores. Enfim, esse diretor, ele faz espetáculos revolucionários, assim, coisas com muitos elementos. Vocês podem ver, né, nessas fotos aí, é muito elemento de cena, mas eu posso garantir a vocês que nenhum desses elementos aí, você pode ver a quantidade de coisa que tem aqui. Nada que tem aqui é de qualquer jeito. Tudo tem um significado, é pensado para dar algum sentido. Essas fotos são da montagem chamada O Rei da Vela, que ele montou com o Grupo Oficina 2 vezes. Uma em 1964 e outra agora recentemente, esqueci agora o ano, meu Deus. Foi agora recentemente, do texto do Oswald de Andrade, né? E o Oswald de Andrade, ele era um autor que escreveu algumas peças de teatro pensando no modernismo, enfim, que eram malucas, né? Que não seguiam um parâmetro
comum da época, né? Porque uma peça de teatro precisa ter um espaço de cena, ou seja, quando uma peça de teatro escrita, né, uma obra, uma dramaturgia, tem vários cenários, tem várias coisas, e dificulta muito a vida do encenador, porque você fica pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou botar isso aqui em cena? E essa peça, O Rei da Vela, não sei se vocês já leram a dramaturgia, mas ela tem um discurso quase que onírico, né? Assim, e tem coisas muito simbólicas que Zé Celso, como ele é conhecido, fez de uma maneira incrível e quase perturbadora, assim. Aí, pensando nisso que eu estou falando para vocês, a gente tem muito uma discussão nessa encenação entre o conteúdo e a forma, né? O conteúdo, por exemplo, você pega uma dramaturgia como O Rei da Vela, como é que você vai dar forma a essa dramaturgia? Ou então, gente, vamos montar sobre um tema sobre suicídio, ou vamos falar sobre a pandemia de Covid-19. Como é que você vai dar forma à pandemia? Como é que você vai dar forma e sentido ao suicídio? Como é que você vai abordar esse tema? Como é que você vai colocar isso no corpo dos atores? Como é que você vai dar cores? Como é que você vai dar texturas a esse conteúdo, né? E, de novo, eu estou aqui pontuando o olhar do espectador que está sempre inquirindo algo, querendo sentido. Então, nada pode ser feito de qualquer forma, né? O encenador, ele vai lapidar a obra e vai trabalhar com os atores para dar sentido a todos os movimentos, a todas as formas que os atores vão falar, a todos, por exemplo, ele pode pegar várias formas estéticas, a dança, o teatro, a música, e ele pode colocar em determinados momentos para dar significado, ou seja, cada signo, cada gesto, cada palavra precisa ter uma dimensão para dar sentido, para causar sentimentos nas pessoas. O drama, a palavra drama, né, ou seja, que vem de dramaturgia ou da própria atuação mesmo, né? Um segundo. Ela é ação. E antes mesmo da figura do diretor, da figura do encenador aparecer no teatro, os próprios autores, como aqui, Terêncio, aqui Lope de Vega, William Shakespeare, Molière, eles trabalhavam nos textos deles uma forma de se fazer. Por exemplo, Lope de Vega, que é espanhol, ele faz parte de um movimento chamado Ciclo de Ouro Espanhol, que eles tinham uma forma de se fazer teatro ali, eles montavam um palco de um jeito, então ele escrevia já pensando para aquela forma. William Shakespeare, por exemplo, ele escrevia, e se você for ler as obras de Shakespeare, você vai ver que, por exemplo, ele coloca lá que Julieta sobe no balcão e Romeu embaixo falando para Julieta no alto. Ou seja, ele já está dando uma ação. Não é só a palavra, né? Tem uma ação que significa assim. Molière é um autor francês, geralmente de obras cômicas, que foi um grande encenador também, né? Porque ele encenava as próprias obras. Ele escrevia as peças e ele montava com o grupo dele para a corte francesa. Então, ele ensinava ali de alguma forma. Claro que eu estou falando para vocês de uma encenação que nasceu a partir do século XX, né? Do final do século XIX para o século XX, que a direção começou a passar a ganhar um discurso próprio, significar algo além da dramaturgia, porque antigamente as pessoas, quando iam fazer teatro, elas simplesmente montavam o texto.
o texto ia para a cena, tal qual estava no texto. Mas hoje em dia não, né? Por exemplo, o Bernard Dort, ele fala que o advento do encenador e a compreensão da representação como um lugar próprio de significação, não como uma tradução do texto, constituíram apenas uma primeira fase de transformações do teatro, né? Constata-se hoje uma emancipação progressiva dos elementos da representação e podemos verificar uma mudança em sua estrutura, a renúncia a uma unidade orgânica prescrita a priori, ou seja, ele renuncia ao discurso só textocêntrico, né? Eles começam a dar sentidos à luz, a luz começa a ter um discurso, o figurino começa a ganhar um discurso próprio, não é só para vestir os atores, ou o figurino não é só para deixar bonito, né? O figurino ele tem um sentido, ele é envelhecido, ele pode simbolizar a emoção da personagem, né? O cabelo da personagem de uma determinada forma pode significar alguma coisa. A iluminação, quando entra no teatro, a iluminação, quando começa a entrar no teatro no século XIX, no século XX, revolucionou tudo. Por quê? Por que revolucionou tudo? Porque o grupo de teatro agora, as encenações, as peças de teatro, elas tinham a possibilidade, minha gente, de conduzir o olhar do espectador. Ela tinha a possibilidade de conduzir para onde você estava olhando em determinado momento. Ou seja, ela podia apagar a luz aqui e jogar um refletor só em um ator. A partir daí, eles começaram a perceber que a luz ela poderia dar um discurso cênico, né? Você colocar a luz de um jeito, pode ficar mais fúnebre, mais escuro, ou então se você coloca uma luz mais clara, mais colorida, pode dar um tom mais feliz e alegre para a cena, não é? Então, tudo isso são discursos, são significados para a cena, enriquece a cena. Alguns diretores muito famosos que revolucionaram a cena foi o Antoine e o Stanislavski, né? que são os russos, né? Por muito tempo a Rússia foi a grande líder, vetor, né? que pensava o teatro, né? Assim, inclusive a filosofia também, né? A Rússia, eles investiam muito na investigação e na pesquisa da encenação, tanto do teatro como do balé clássico, né? Então, os grandes pensadores do balé clássico e do teatro dessa época, eles são russos, né? O Stanislavski revolucionou o teatro e o Antoine foi responsável, minha gente, por criar a quarta parede. Vocês sabem o que é a quarta parede? A quarta parede, minha gente, o teatro ele tem, né? As paredes aqui do lado, a parede de trás, né? Que geralmente tem um cenário, aqui são as cortinas, e a frente é onde fica o público, né? Geralmente a frente não fica o público. Então, para o Antoine, era importante que o ator criasse uma quarta parede entre ele e o público, ou seja, ele não tinha que se relacionar com o público. Era como se ele criasse uma parede para que ele entrasse na personagem e imaginasse que aquilo ali realmente era a vida dele, né? Então, Stanislavski também começou a pensar esse teatro que era naturalista, realista, que era tudo exatamente tal como era. Aí eu peguei essa foto aqui, que é muito interessante, gente, que é a foto de Stanislavski e Tchekhov. Tchekhov era um grande autor russo, né, que escreveu A Gaivota, Tilvânia, escreveu muitos textos teatrais muito lindos, né? Tchekhov, o Anton Tchekhov, Stanislavski montou muitos textos de Anton Tchekhov, e o primeiro deles foi A Gaivota, né? E aqui essa foto
é da Companhia de Teatro de Moscou, a Companhia de Teatro de Moscou, lendo a primeira vez o texto da Gaivota. E esse texto, minha gente, esse texto da Gaivota foi uma confusão. Por quê? Porque Tchekhov achava que o texto dele era uma comédia. Ele dizia assim, a Gaivota, comédia. Só que Stanislavski interpretou a comédia de Tchekhov como se fosse uma grande tragédia. Então, os atores choravam, o público saía acabado do espetáculo. Era uma coisa sofrida, era uma tragédia mesmo assim. Aí quando Tchekhov viu aquilo ali, fez, meu Deus, ele acabou com o meu espetáculo é uma comédia, é para fazer as pessoas rirem. Como é que ele faz isso? E eu estou falando isso para vocês entenderem assim que a partir daí o encenador ele começou a ter um discurso próprio. Não importava o que o dramaturgo queria com o texto, assim. Ele pegava aquele texto e criava a partir dali. Não é a gente, quando eu pego uma dramaturgia, a gente precisa tirar a poeira dela. A gente precisa relacionar aquilo ali com o cotidiano da gente hoje. As pessoas, quando vão assistir um espetáculo, precisam compreender o que está sendo dito da melhor forma possível. Não adianta você pegar Shakespeare e fazer como Shakespeare fazia na época de Shakespeare. Shakespeare era popular, gente. Shakespeare era para o povão. Aí as pessoas pegam Shakespeare e interpretam de uma forma cabeçuda, como se de uma forma que ninguém entende nada, sabe? Na verdade, não. Shakespeare é para o povão mesmo, assim, para as pessoas entenderem e se divertirem. Aí aqui tá algumas montagens de peças para vocês entenderem como é assim uma peça naturalista, realista, né? Assim, eles tentam imitar realmente a realidade. Essa foto aqui, ó, é Tchekhov montando Tilvânia Stanislavski montando Tilvânia de Tchekhov. É outra foto de Stanislavski. Aí, a partir daí, Gordon Craig, Appiah e outros encenadores começaram a pensar em encenação não só para simbolizar a realidade, mas para simbolizar sentimentos, para simbolizar sentidos, formas oníricas. Vocês podem ver que os cenários dele, ó, eles eram grandes geometrias, eles usavam as linhas, as cordas, eles colocavam os personagens em um cubículo ou então em uma escada enorme e eles colocavam uma iluminação para dar um sentido, uma forma, uma dramaticidade diferente, né? Tudo pensado estrategicamente para causar algo a quem vê. Aqui no Brasil, o marco do modernismo no teatro brasileiro, né, é o Vestido de Noiva, que foi escrito por Nelson Rodrigues e montada pelos comediantes, né, pelo TBC. E foi estreado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1943. Por que ele é o marco do modernismo brasileiro? Porque a encenação agora começava a não só pensar com o texto, a não só pensar no discurso estético do espetáculo, mas ele começou a dar sentidos diferentes. Por exemplo, Ziembinski, que foi o diretor dessa montagem, ele pegou o cenário dele e ele dividiu o cenário em 3 ambientes diferentes para dar sentidos entre a alucinação, que ele colocou aqui como sendo o espaço da alucinação, aqui o espaço da memória, que é esse espaço mais escuro, né? Memória, e aqui em cima o plano do real, porque eu não sei se vocês já leram Vestido de Noiva, né? Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues é uma dramaturgia que uma mulher chamada Alaide, né? Ela começa a ter várias alucinações e tem cenas que é na realidade de Alaide, tem cenas que é ela lembrando de por que ela está ali naquela situação e tem cenas que ela está enlouquecendo mesmo, assim, não é nem lembrança nem realidade, é loucura dela. Então tem esses 3 planos
como é que você vai colocar isso na cena? Aí Ziembinski fez dessa forma, assim, ele pediu para o cenógrafo, né? Não, o horário já está terminando, eu já estou finalizando aqui, tá certo? Então ele pensou nesses 3 planos dessa forma para dar esse sentido, ou seja, o trabalho do ensinador é pensar como a forma vai casar com o conteúdo, com a expressão, com o que você quer expressar, né? Aí aqui tem outro exemplo muito bom de Vereda da Salvação, de Jorge Andrade, que é um texto muito bonito, muito forte, e que o Antunes Filho, que também é outro grande encenador brasileiro, se vocês puderem pesquisar, vai ser muito bom, ele montou esse texto 2 vezes. A primeira vez foi um fracasso, e a segunda vez foi o maior sucesso. A primeira vez foi um fracasso porque ele montou em 1964, certo? No Teatro Brasileiro de Comédias, que era um teatro mais burguês mesmo, assim. Quem ia era a burguesia, era as pessoas com dinheiro, eram os militares, era a família de militar, né? Lembrando que em 1964, né, golpe militar, enfim. Tinha o Teatro de Zé Celso, que era o teatro político, o teatro porra louca, que era aquela loucura, era aquele desvaneio todo, e tinha um teatro mais cabeça, mais concentrado, mais denso. E as pessoas estavam acostumadas, gente, a ver pessoas bonitas no palco, grandes figurinos, vários cenários. E quando assistiram Vereda da Salvação, que era com personagens do sertão, pobres, sem figurinos bonitos, com uma iluminação densa, eles odiaram. Mas aí depois, né, com a evolução do tempo, Zé Celso montou no CPT, que é o Centro de Investigação Teatral dele, que ele tinha lá no Sesc São Paulo. E foi um grande sucesso, porque Zé Celso ele investiga o corpo dos atores, né? Ele investiga a preparação do elenco, como o ator, que é a matéria bruta ali do espetáculo, ele expressa tudo aquilo, né? Tem outro autor muito importante para a encenação, para quem quer pesquisar um pouco mais sobre isso, que é Grotowski, que ele diz que, eliminando qualquer elemento supérfluo, encontramos que o teatro pode existir sem maquiagem, sem vestuários, sem cenografia, sem um edifício teatral, sem iluminação, sem efeitos sonoros, mas não pode existir sem a relação do ator-espectador, na qual se estabelece a comunicação perceptível, direta e viva. Como eu tinha dito no início da aula, as pessoas vão ao teatro para assistir algo vivo, para assistir vida. Se vocês constroem um espetáculo morto, que é um espetáculo só para ser bonitinho, só para ser bacaninha, só para ser, enfim, é um espetáculo que não tem sentido, né? que não tem vida própria, que não tem criação. E a criação, eu fiz aquele exercício do papel em branco, para vocês saberem que a criação, às vezes, ela tem vida própria, ela não obedece a gente, né? A gente cria a partir do zero, e às vezes a criação a gente precisa dialogar com as pessoas que estão criando com a gente precisa criar espaços para o zero acontecer, né? O espaço que Peter Brook chama de espaço vazio, ou seja, o espaço mínimo, o espaço que ele diz assim: para que alguma coisa relevante ocorra, é preciso criar um espaço vazio. O espaço vazio permite que surja um fenômeno novo, porque tudo que diz respeito ao conteúdo, significado, expressão, linguagem e música só pode existir se a experiência for nova e original. Mas nenhuma experiência nova e original é possível se não houver um espaço puro, virgem, pronto para recebê-la. Não adianta você, como ensinador, como ensinadora, você que quer criar alguma coisa, vir com algo já pronto, vir com algo já com fórmulas. O teatro tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não existe fórmula. O encenador
ele é um investigador, ele é um pesquisador, ele pesquisa as melhores formas e as melhores possibilidades de expressar aquilo ali. É como qualquer pesquisa mesmo, você entra sem saber o final, né? Aí aqui eu coloquei assim, o que seria um elenco ideal e um ator ideal, e um diretor ideal. O diretor ideal é aquele que consegue dialogar, não é o diretor que tem as melhores respostas, é o diretor que tem as melhores perguntas, é o que consegue inquietar os atores, fazer a criação acontecer. E o elenco ideal é aquele elenco que te dá possibilidades de criação. É o que sabe cantar, é o que sabe dançar, é o que sabe fazer qualquer coisa assim. Se você pedir para ele dançar cúmbia, ele vai dançar, sabe? Assim, é o elenco ideal, né? Assim, mas claro que não existe nem elenco ideal, nem diretor ideal, né? O que existe é pessoas que estão ali disponíveis para a criação, disponíveis para a prática, para o diálogo. Então, o diretor e o ensinador, ele não é um Deus que sabe de tudo e que já construiu em casa todo o espetáculo, de forma alguma. Ele vai para o espaço criar, né? Professor, Eu já vou... Pode falar? Quando eu Pode. desenhei, quando eu pinguei o café ali, sabe? Não era nada, era só uma bola. Aí eu disse, mas vai ficar só nisso. Aí, sem querer, eu virei o papel, aí ficou um P. Aí eu disse, mas ficou muito sem graça. Eu peguei para interrogação. Exatamente. Você já criou, deu sentido, você foi criando, você foi colocando coisas ali. O trabalho do ensinador seria basicamente isso, né? Aí aqui eu coloquei os elementos estéticos do espetáculo, né? Eu coloquei os elementos mínimos para uma estética do espetáculo, que seria a cenografia. Aqui a ordem que eu escolhi é a ordem do mais palpável, do mais visual e palpável para o mais intangível, né? É o que a gente não consegue tocar. Seria a cenografia, indumentária, que é o figurino, objeto de cena, a gente chama de indumentária. A maquiagem, que são as coisas que a gente consegue pegar, tocar, né? E a iluminação e a sonoplastia, que são as coisas que são oníricas, né? Que dão uma atmosfera para um ambiente, que dão um clima diferente para um ambiente. A partir de tudo isso, pessoal, que eu falei para vocês, eu queria que a gente finalizasse pensando quais poéticas são possíveis. O teatro ele tem milhões de possibilidades, ele tem milhões de formas. Você vai ser um encenador bom quando você tem contato e você assiste muito teatro, você lê muito teatro, você tem referências, você tem um olhar para a vida aguçado. Então, você consegue trazer coisas para o processo de criação, você consegue provocar os atores para trazer coisas novas, para trazer possibilidades novas. O diretor ideal é esse que inquire as pessoas, que movimenta as pessoas, né? Que traz um olhar diferente para algo corriqueiro, né? Que bebe da vida, das relações cotidianas, e traz para o espaço cênico, né? Para a convencionalização mesmo e para o jogo entre os atores. Basicamente, gente, é isso que eu quero discutir um pouco com vocês, desse lugar de encenação mesmo, assim. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem discutir mais alguma coisa. Agora vamos abrir um pouco para o debate. Já passei um pouco da hora, né? Sim. Seria até 9h30, Tem uma integrante, Jailson, para tu, ó. Eita! Como é o nome dela? Isso aqui eu fiz hoje com a minha filha, que foi pedido num trabalho da escola. Aí eu fiz hoje. Maravilhoso, maravilhoso. E fiz isso aqui também, ó. Já pensou sair? Vanessa,
Um coelhinho da Páscoa. Ficou lindo. Aí Ai, tu que lindo. falando aí de Vanessa, imaginação. mostra novamente aí para eu ver. Vai, Oi? Vanessa. Deixa eu ver direitinho. Faz assim para eu ver. A patinha, é? É. Ai, que legal. Que lindo. Até blush eu botei nela, viu? Até blush. Ficou lindo. E a máscara? Deixa eu ver a máscara. Show, Vanessa. Ai, eu me acabo de rir, minha gente. Show de bola. Isso é massa. Alguém tem alguma pergunta? Eu falei muito, não foi, minha gente? Porque como tinha muita coisa para falar e a gente acabou atrasando o início, né? Eu acabei tendo que avançar um pouco mais e não joguei muitas perguntas para vocês. Mas vocês ficaram com alguma dúvida? Querem tirar alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Então você falou que você... Eu não entendi muito, você é diretor de um teatro. Como é que é assim esse processo? Que você Olha, falou do início, quando você se apresentou para a gente. Eu sou artista já há um tempo, sou ator há um tempo. Eu comecei no teatro, eu tinha o quê? 10 anos de idade. E eu já fiz muitas coisas assim. Eu me meti, na verdade, em fazer tudo. Mas eu pesquisei mesmo, estudei mesmo atuação e a área do ensino, né? Assim, eu me formei em licenciatura em teatro. Mas na licenciatura em teatro você acaba tendo que aprender um pouco de cada coisa, né? Porque nos processos pedagógicos a gente acaba dirigindo muito, a gente acaba ensinando muito, a gente acaba criando esses lugares assim. E eu acabei me descobrindo um professor diretor, professor/diretor, ou professor ensinador, né? Se alguém aqui estiver interessado assim, né? Nessa área, assim, se você poderia, assim, uma dica que você poderia nos dar, de como a gente chegar nesse caminho, de como a gente pode fazer para chegar lá, né? Assim, para também conseguir entrar nessa área. Olha, Dio, depende do que você quer com a área. Eu estou te chamando de Dio porque o nome aqui está Dio, mas se não for teu nome... É Dio mesmo, pode chamar. Pode chamar. Tá certo. Depende do que você quer com a área artística, né? Assim, por exemplo, Edu, né? Eduardo, ele é um ótimo intérprete. Ele tem um trabalho diferencial com a interpretação de espetáculos, porque ele se relaciona com o espetáculo, né? Ele dá os sentidos e os signos que aquele espetáculo precisa, né? E eu acho isso muito importante, né? Porque ele realmente conduz as pessoas que estão acompanhando a partir da interpretação dele para o que o elenco, para o que o encenador da obra quis pensar para aquilo ali, né? E o teatro ele permite você pensar a arte de diversas formas. Você pode ser encenadora, você pode pensar nesse conjunto da obra todo, né? Você pode ser maquiadora, você pode ser figurinista, você pode ser cenotécnica, né? Você pode ser... Porque tem os criadores, né? Que é o cenógrafo, o figurinista, mas tem os técnicos, né? Que é teste, a porque as pessoas maquiadora. não vão fazer uma faculdade. Geralmente tem pessoas que ela faz aquele teste para saber com qual área ela se identifica. No teatro seria assim, tipo, eu teria como fazer e saber, porque eu posso chegar assim, leiga, sem saber para onde eu vou. E lá teria assim, essa possibilidade da gente se encontrar. A gente paga várias disciplinas, né? Nessas disciplinas você pode se encontrando assim, mas mesmo eu não sendo maquiador, eu preciso saber estudar maquiagem para entender quais os discursos possíveis daquela maquiagem, principalmente as pessoas que querem montar espetáculos, serem ensinadores, né? A gente precisa saber um pouco de cada coisa, né? A gente precisa saber um pouco de tudo ali, né? Do evento todo do espetáculo. E mesmo eu vou dizer para vocês, mesmo sendo
espectadores, a gente precisa saber também, sabe? Porque a gente precisa ter uma visão crítica, a gente precisa ter uma visão mais aguçada das coisas. Então, a primeira coisa que eu digo para quem quer começar a fazer teatro, quer começar a entrar, vá assistir teatro, né? A Lei Aldir Blanc, que vocês devem conhecer já, a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei de incentivo público, proporcionou muitos trabalhos gratuitos agora no mês de março. Está tendo festivais como o Reside Festival, está tendo o Festival Luz Negra, está tendo muitos festivais, muitos espetáculos totalmente gratuitos online. Então, vocês podem acompanhar, vocês podem ver tudo isso. Assim, a primeira coisa que eu digo trabalhar com arte não é difícil, não é complicado, mas você precisa ter uma dedicação, como qualquer outra área. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma dedicação como espectador. Então, vá assistir teatro, frequente. O trabalho de fruição é muito importante. Outra coisa que você pode fazer é ler também. Ler, praticar também. Tudo isso vai lhe conduzindo para o que você quer, para os seus entendimentos. Eu acho que esse curso está sendo muito, muito bom para vocês mesmo, assim, para a gente também da área cultural, né? De ter pessoas, é muito importante ter pessoas com essa visão ampla do que é a prática teatral, né? E não intérpretes que chegam só pensando na interpretação da Libras, né? E não tem essa relação, essa visão do todo, né? É muito diferente quando você tem essa visão do todo e você consegue expressar os símbolos, os signos, você consegue expressar as emoções daquele momento de uma forma mais direta, mais... Quando você consegue usar todos os sentidos. Exato. Eu coloquei ali a palavra estética, né? E a palavra estética vem do mesmo vocábulo da palavra estesia. E estesia significa o poder de sentir do ser humano, né? O sentir, o sentido, né? Então, o teatro, o nervo do teatro é o sentir, é a capacidade de estar vivo, né? A gente sentir os nossos sentimentos, os nossos sentidos. Bom, gente, eu acho que eu passei um pouquinho do nosso horário. Então, professor, eu me lembrei, não sei se foi da sua época, do Teatro do Parque. Que voltou, está aberto novamente. Voltou? Que maravilha. Voltou, abriram novamente. Assim, né? Passou por uma reforma, não foi? Isso. Nossa, isso. frequentei muito. E a gente fazia assim também na faculdade e tal. Era muito massa. Acho que era... Porque o Teatro Santa Isabel, ele é majestoso, né? E ele, às vezes, as peças que vão para lá são peças maiores, então assim é como se o Teatro do Parque fosse assim a nossa casa, sabe? É mais aconchegante, mais. Não sei se você esteve lá assistindo alguma coisa, muito bom. Sabia não? Boa notícia. Cinema também tinha lá, né? Isso. E tinha cinema bem baratinho, né? Cinema R$2, R$3. Bem baratinho, é verdade. Show de bola. Parabéns, professor, pela aula. Obrigada. Que ótimo que vocês gostaram. Mas eu queria ver se vocês não têm mais perguntas. A gente pode encerrar por aqui. Jane Lúcia, a gente está sem áudio. Você está sem áudio. Pode falar, Rogério. Na hora que o senhor estava explicando, aí eu queria falar, foi sobre aquele texto ainda do olhar e o ver. Assim, porque como eu gosto de pintar tela, aí eu sei, assim, o olhar, realmente, quando a gente está pintando, né, vai criando tudo. Aí esse olhar, assim, a gente olha mais profundo, daí vem a imaginação. Porque muitas vezes eu pinto, não sei nem, assim, o que eu tenho definitivo na minha cabeça. A ideia eu fiz da Cuca, eu fiz um Luiz Gonzaga, que eu sou do Exu, da Terra do Sertão. Aí minha professora, Jana, não sei o quê, porque eu criei a Cuca totalmente diferente. Coloquei a sanfona, coloquei as coisas de Luiz Gonzaga, troquei toda a parte verde pela seca do sertão. Eu acho que vou pegar a minha tela para eu mostrar aqui. Aí eu troquei tudo assim, porque na hora que você está pintando, você
Vem aquela imaginação e você vai criando. Aí está dentro dessa parte, né? Do olhar profundo. Não é isso? É muito interessante você falar isso, porque, assim, Vou ver se eu elucida pego muito minha o que eu tela para falei mostrar. do ensinador que não sabe todas as respostas, né? A gente começa, às vezes, a pintar uma tela, a fazer uma obra de arte, sem saber o final dela, né? O professor, aquela obra de Rogério arte ia fazer uma existe. pergunta, Rogério. Eu acho que dá para mostrar. Rogério ia falar Eu alguma coisa. queria saber se ia ficar disponível. Aqui, O professor. slide vai ficar Para disponível vocês. para fazer algumas anotações. Ah, ficou ótimo. Ficou massa. Bom. Ficou lindo. Totalmente diferente. Parabéns. Muito Por bem. quê? Professor, eu queria só uma dúvida aqui. Veja só, no contexto geral, a gente, até essa semana foi comentado isso, não me lembro quem foi, a questão do surdo e mudo, eles até se aceitarem, né? Se autoaceitarem e reconhecer que, de fato, enfim, até nem eles mesmos veem a importância, alguns, né, da Libras. E aí, fazendo essa relação com o teatro, em que momento se foi observado? Porque, assim, na minha ignorância, né, e aí você me corrige, não teria esse público surdo e mudo no teatro como sendo um interesse deles para essa área? Eu queria ver como é que você vê isso nesse link da Libras nessa área teatral. Isso é uma coisa para mais na frente, a gente também não pode deixar de estimular isso para eles, mas até pela dificuldade de acessibilidade, é uma área onde existe ainda meio que o preconceito, né, que a gente já sabe que na questão surdo e mudo. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu quero que todo mundo responda, tá certo? Entendeu mais ou menos o que eu quis? Entendi, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, tá bom? Qual foi a última vez que vocês foram ao teatro? O que vocês assistiram a uma peça? A última vez Praticamente a gente fez uma peça, né? Faz muito tempo, viu? Faz muito A tempo. última vez que eu fui ao teatro, eu fui no Teatro Santa Isabel, foi em 2019. Foi uma peça que a gente foi até ao ar livre, eles botaram do lado de fora e tal. E agora eu me pergunto qual foi a peça. Não, eu fiz essa pergunta porque... Eu fui em 2017 levando os meus alunos surdos, que estava tendo uns teatros grátis. Teve até teatro de rua ali na frente da Praça do Diário. Teve também lá no Pina, no Teatro do Pina. E teve no Sesc, eu levando meus alunos surdos. Pronto, o Sesc, por exemplo, faz obras, faz peças de teatro de tempos em tempos, assim, direto tem peça de teatro gratuita. E eu trabalhava lá no Sesc e eu vi, assim, pouquíssimas pessoas vão assistir. É verdade. Pouquíssimas pessoas vão assistir. Verdade. Aí fico pensando assim, mesmo em espetáculo, mesmo espetáculos assim que pagam e que tem preços, enfim, são as mesmas pessoas que vão assistir os teatros. Assim. Raramente tem uma carinha desconhecida, raramente tem uma pessoa que você vê, poxa, essa pessoa acho que ela nunca veio ao teatro, nunca. Cultural, né? Então, né? É algo assim que, infelizmente, a gente está vivendo num período em que as pessoas estão se afastando cada vez mais. As pessoas estão se afastando cada vez mais das práticas artísticas, assim. Tem até aquela frase, né? Beleza não se põe na mesa, né? Mas a gente prova por A mais B que beleza se põe na mesa sim, né? O setor cultural foi um setor que mais empregou e que mais deu dinheiro no Brasil, né? Assim, o setor cultural estava em expansão, né? A pandemia, enfim, não vou nem falar sobre isso, porque a pandemia acabou com muitas práticas artísticas e você pode perceber assim,
a quantidade de pessoas que são afetadas, por exemplo, com a falta do Carnaval, do São João, de outras festividades ou de outros momentos assim lúdicos assim. Eu falei da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei muito importante. Então, eu adorei essa sua pergunta, Ruth, mas eu vou jogar essa reflexão assim. É importante a gente querer que as pessoas surdas, que as pessoas com baixa visão, que as pessoas com qualquer outro tipo qualquer característica mesmo assim vão assistir teatro mesmo assim, porque enquanto sociedade estamos nos afastando mesmo desse momento de reflexão, esse momento de espelhamento que é o teatro, assim. Então, eu acredito muito no poder que a arte tem. E eu sempre convido muitas pessoas para irem assistir teatro, assim. Tá tendo Reside Festival, vocês colocam lá Reside PE Lab, que vai aparecer no YouTube, vários espetáculos gratuitos. Se vocês colocarem no Instagram, hashtag Teatro PE, ou se vocês colocar hashtag LabPE, vai aparecer vários espetáculos gratuitos acontecendo para vocês. Então, assistam mesmo o espetáculo. Antes da gente querer levar pessoas para ver teatro, vamos ao teatro, vamos ver teatro, vamos fluir. E vamos depois discutir um pouco sobre teatro também, tá certo, gente? Gente, a gente já passou muito do horário, a gente vai precisar encerrar, né? Obrigada. Precisar sair também, vou entrar em outra reunião. Sandra quer falar alguma coisa aí ainda, Sandrinha? Eu só quero perguntar um negócio rápido. Pergunta, Sandra. Aquele primeiro desenho que a gente fez, tem algum nome, assim, a dinâmica? Tá sem áudio. Não tem. Agora, não tem, não. voltou. Não tem a dinâmica, não. Ah, certo. Obrigada. Boa noite Ali a é só todos. liberar sua imaginação. Vou postar. Boa noite, vou precisar Professor, sair, gostei outra muito reunião. da aula, parabéns. Muito bom. Eu também, obrigada. Muito obrigada. Prazer, professor Jair. Prazer. Pela gentileza, pela paciência. Coloque seu Instagram, professor, lá, peça para Eduardo botar seu Instagram para a gente seguir. Vou colocar aqui no comentário. Vocês... Obrigada, professor. Boa noite. Foi um prazer, professor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Ok, obrigada também. Obrigada também, foi ótimo. Tá, boa noite para vocês, Para Cidinha. vocês.